Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu curso educacional e a FADEG. É um prazer tê-los aqui nessa semana de início das aulas do curso de pós-graduação em processo civil. A gente está num momento muito especial do processo civil, que a gente comemora, né? E já já a gente vai falar se a gente comemora ou se a gente ainda discute os 10 anos do Código de Processo Civil, o código que foi publicado em 2015, entrou em vigor em 2016, quando entrou em vigor já com leis que, durante a vacácio, alteraram o código. Entrou em vigor um código que a gente tinha uma expectativa gigante, o código que foi concebido, né, para ser um código que atuasse para a eficiência do processo civil, para que a gente tivesse um processo de fato eficiente. E depois de 10 anos, o que a gente pode dizer sobre esse novo código? Para mim, ainda, eu vou dizer que ele ainda é novo, porque tem tanta coisa que a gente ainda não conseguiu amadurecer, tem tanta coisa que ainda não pegou, né? Tem tanta coisa que a gente ainda está tentando ensinar para os juízes. Então, essa nossa aula de hoje é para abrir essa reflexão, porque em todas as nossas aulas desse semestre, desse nosso ano, a gente vai falar muito sobre esses institutos, sobre esses novos institutos, ou alguns institutos que eram velhos e vieram com uma certa roupagem. Às vezes a gente vê processualista, né, dizendo, isso é novo. Não, isso já era velho, tinha outro nome, estava de outro jeito e foi colocado em outro lugar no código, né, foi rearrumado no código, mas para nós que estamos na advocacia, eu acho que muito mais importante do que aquela visão teórica será que está funcionando? Será que de fato trouxe benefício para o processo? Né? Então, a gente começa hoje essa discussão e nós vamos ter aqui o professor Simardi, o professor Eduardo Simardi, além de um amigo, é um grande processualista. Sabe desses grandes processualistas que o Brasil tem? É o professor Eduardo Simardi, que vai começar, depois eu continuo uma parte, e para terminar, a professora Carol. Então, hoje é uma aula especial de um congresso, né? Como se fosse uma aula de um congresso, e a gente vai separar em três módulos, três partes. Simardi, muito obrigado. Simardi tem aula na nossa pós, né? Está sempre aqui conosco, e ele é um processualista desses extremamente generosos, que não tem nenhum constrangimento em dividir tudo aquilo que ele sabe de especial com todo mundo. Silmardi, muito obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, Darlan, é um prazer, é uma grande alegria, é uma honra. Como você disse, eu participo já há bastante tempo da minha pós, né? E é uma alegria sempre participar dos eventos do meu curso. E agradeço muito a gentileza do convite, a honra e as palavras também que me foram aqui dirigidas. Vai ser um prazer dividir esse espaço aqui com você e com a professora Carol. Eu espero conseguir trazer aqui informações interessantes a respeito, então, desse, entre aspas, novo Código de Processo Civil completando seus 10 anos, né? Então, muito obrigado e eu agradeço aqueles colegas, os amigos, advogados, alunos que vão nos assistir ou estão nos assistindo, né? E eu Silmardi, vou eu vou deixar a procurar. palavra com você. Você toca, eu estou aqui ouvindo. Quando você estiver terminando, eu volto. Tá bom? Até Tá já. ótimo, muito Boa obrigado, aula. Darlan. Eu vou procurar dividir a minha conversa com vocês em duas partes. Primeiro, eu quero conversar sobre normas fundamentais do CPC, que são os primeiros artigos do Código, e depois eu quero tratar de um assunto bem prático dentro daquilo que comentou o professor Darlan, que são as medidas executivas atípicas. Se elas estão sendo utilizadas, quais estão sendo utilizadas, o que é isso, se isso é uma novidade mesmo ou é uma meia novidade. Mas antes eu quero tratar das normas fundamentais. E quando a gente fala em normas fundamentais, que são os primeiros artigos do Código, isso pode sugerir que é algo assim um pouco teórico, algo que não tenha repercussão prática, quando na verdade não é isso. Por quê? O que fez o legislador? Então, o que são as normas fundamentais? Os primeiros artigos do Código de Processo Civil. Porque sempre que a gente vai estudar processo civil, é importante começar pelas normas fundamentais, por algumas razões. Primeiro, o legislador, nas normas fundamentais, ele mostra a que veio
o atual Código de Processo Civil? Qual era a preocupação do legislador ao apresentar esse projeto de Código de Processo Civil? O que ele tinha em mente? O que ele buscava? Além do mais, quando a gente vai estudar processo civil, é um estudo incompleto querer estudar processo civil só com base no CPC. Por quê? Porque os princípios do processo estão aonde? Na Constituição Federal. Então, o legislador, nessas normas fundamentais, ele reitera diversos princípios constitucionais do processo. E para lidar bem com o processo civil, a gente precisa conhecer esses princípios e entender as repercussões práticas deles. Além do que, é importante sempre dizer, e eu insisto muito nisso, e os meus alunos sabem disso, aquilo que a gente lê nas normas fundamentais não está perdido, esquecido, isolado no começo do código, de jeito nenhum. Aquilo que a gente lê nas normas fundamentais vai causando impactos ao longo de todo o diploma. Então, vejam, quando a gente está estudando, e você se vai fazer ou faz pós-graduação, você está estudando um tema lá na frente, você vai perceber que ele tem uma ligação direta com uma norma fundamental. Por quê? Porque as normas fundamentais mostram o que o legislador pretendia. E essas normas vão causando repercussão ao longo de toda a disciplina do processo. E eu vou procurar, nessa primeira parte da nossa conversa, te mostrar isso, certo? Então, falando das normas fundamentais, eu já quero fazer aqui, chamar a sua atenção para o artigo 3º do Código de Processo Civil. O artigo 3º do Código de Processo Civil, ele é especialmente importante nos seus parágrafos 2º e 3º. Ele é inteiro importante, claro, mas a gente tem que focalizar aqui alguns aspectos, não dá, evidentemente, para a gente tratar de tudo, e eu quero focalizar os parágrafos 2º e 3º do artigo 3º do CPC. Por quê? Porque nesses parágrafos 2º e 3º, o legislador mostra claramente a preocupação de incentivar a autocomposição como forma de solução dos conflitos. O que é a autocomposição? É aquela forma de solução de conflito em que o resultado não é imposto por um terceiro, por um juiz ou por um árbitro. Na autocomposição, o resultado é encontrado de comum acordo pelas partes. Claramente, o legislador quis incentivar a autocomposição, até porque ele considera, no atual código, as partes como sujeitos capazes de resolver os seus próprios conflitos. Então, ele estabeleceu a autocomposição como prioridade na forma de solução dos conflitos, para que os conflitos se resolvam de acordo com a vontade de ambas as partes. Porque quando a solução se dá dessa forma, se diz que a pacificação social é obtida de forma mais ampla, porque se ambas as partes escolheram o resultado, supõe-se que ambas ficaram, no mínimo, razoavelmente satisfeitas com esse resultado. E aí eu disse para você agora há pouco, aquilo que a gente lê nas normas fundamentais vai causando impactos ao longo de toda a disciplina do Código. E aqui eu vou te dar um exemplo. No artigo 3º do Código, a gente vê essa preocupação em incentivar a autocomposição. O que essa preocupação criou na disciplina do processo, no procedimento? O que a preocupação em incentivar a autocomposição fez com que se criasse lá na frente, especificamente no artigo 334? A audiência inicial de conciliação ou mediação. Aquela audiência inicial de conciliação ou mediação, que está prevista no artigo 334, ela tem a sua origem onde? No artigo 3º do Código de Processo Civil, mostrando essa relação entre normas fundamentais e aquilo que a gente vai encontrar ao longo do estudo do processo. Quero chamar a sua atenção para um outro artigo que me parece importante das normas fundamentais, o artigo 4º do Código de Processo Civil. No artigo 4º, o legislador mostra a sua preocupação com a razoável duração do processo. No artigo 4º do Código de Processo Civil, o legislador diz: as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Essa razoável duração do processo, ela já estava prevista, ela já constava da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 78. Ela já fala da razoável duração do processo.
Mas o legislador resolveu reiterar essa preocupação com a razoável duração dentro do Código de Processo Civil. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que o legislador, ao elaborar o atual Código de Processo Civil, ele estava preocupado com esse valor. Que valor? Razoável duração. Tanto que você vai encontrar ao longo do código diversas iniciativas, diversas novidades trazidas pelo legislador com o objetivo de tentar imprimir maior agilidade ao processo. Então, muita coisa que você vai estudar, eventualmente na pós-graduação, que você vai fazer, é consequência dessa preocupação com a razoável duração do processo. Quer ver? Vou te dar alguns exemplos, justamente para estabelecer essa relação entre normas fundamentais e disciplina ao longo do código. Por exemplo, restrição ao cabimento do agravo de instrumento. Como você sabe, o legislador claramente restringiu o cabimento do agravo de instrumento. Ele relacionou no artigo 1015 quais decisões interlocutórias são passíveis de agravo. Não é isso? Você não conhece lá o rol do artigo 1015? Quer dizer, mas peraí, o CIMAD estava falando do artigo 4º e do nada ele começou a falar do artigo 1015. O que tem a ver uma coisa com outra? Tudo, absolutamente tudo a ver. Por quê? Porque o legislador, ele, preocupado com a razoável duração do processo, ele elegeu o agravo de instrumento como um vilão. Ele entendeu que o uso exagerado do agravo de instrumento atrapalhava a obtenção da razoável duração do processo. Ou porque pode-se obter efeito suspensivo ao agravo de instrumento, isso pode paralisar o processo. Ou porque, independentemente do efeito, o grande volume de agravos de instrumento para o tribunal julgar acaba atrapalhando o julgamento das apelações e retardando o julgamento das apelações. Enquanto não julga a apelação, o processo não se encerra. Então, vejam, essa inovação que aparece lá no artigo 1015, rol de cabimento do agravo de instrumento, tem a sua origem no artigo 4º do Código de Processo Civil. Então, vejam como há claramente essas relações. Por exemplo, você já ouviu falar e você sabe que claramente o nosso código valoriza os precedentes judiciais, não é isso? As decisões proferidas antes que servirão de base para as decisões que vêm depois ou para as decisões futuras. Ora, isso também tem a ver com a razoável duração do processo. Claro que não tem só a ver com isso. Isso nem é o principal. Mas ao se valorizar os precedentes, também se busca, de certa forma, agilizar o processo, porque se o juiz ele já tem uma fórmula pronta para aplicar naqueles casos repetitivos, ainda que ele tenha que ter um trabalho de cognição, um trabalho intelectual, para ver se as situações são idênticas, mas ele já tendo a forma pré-estabelecida, ele consegue naturalmente julgar de forma muito mais rápida. Então, a valorização dos precedentes também tem a ver com essa busca da razoável duração do processo. Claro, não só isso. Eu acho que é mais importante ainda a busca da isonomia relacionada à valorização dos precedentes. Mas a gente tem aqui um outro exemplo. E caminhando, eu também não quero ficar muito tempo nisso, eu quero também chamar a sua atenção para a grande preocupação que o legislador mostra nas normas fundamentais com a necessidade de se observar o contraditório no processo civil. Se você pegar as normas fundamentais, você vai ver, que são esses primeiros artigos do Código que eu estou dizendo, você vai ver que há uma enorme preocupação com a necessidade de se observar o contraditório no processo. Claro, como você sabe, acima de tudo, o contraditório é uma garantia constitucional, certo? Artigo 5º, inciso 55. Mas apesar de ser uma garantia constitucional, o que já é suficiente, claro, para que se tenha que observá-lo, o legislador reiteradamente, nas normas fundamentais, ele se preocupa com o contraditório. Basta você ver o seguinte, o final do artigo 7º fala em contraditório. O artigo 9º é inteiro dedicado ao contraditório. O artigo 10º é inteiro dedicado ao contraditório. Então, calcule comigo, um cálculo que até advogado sabe fazer. Se a gente pegar dos 10 primeiros artigos do Código, 3 deles se dedicam ao contraditório. Dos 10 primeiros artigos do Código, 3 se dedicam ao contraditório, ou seja, 30%.
Claro que essa preocupação enorme com o contraditório tinha que causar vários impactos ao longo da disciplina do processo. Vou te dar só 3 exemplos para você perceber essa ligação entre os artigos. Primeiro exemplo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Você conhece o incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Ele é uma das espécies de intervenção de terceiros prevista no nosso Código. O que tem a ver a criação do incidente de desconsideração com essa preocupação com o contraditório? Tem alguma coisa a ver? Tem absolutamente tudo a ver. Por quê? O legislador percebeu que, quando da vigência do Código Antigo, na falta de um procedimento próprio para desconsideração, era muito comum ela ser decretada sem observância do contraditório. Às vezes o interessado pedia a desconsideração, isso na vigência do Código Antigo. Se o juiz entendesse que cabia a desconsideração, ele decretava, às vezes até já determinava a penhora de bens do sócio, e o sócio não estava sabendo de nada. O que fez o legislador, preocupado com o contraditório? Estabeleceu esse procedimento que nós temos hoje para desconsideração. Requerida a desconsideração da personalidade jurídica, o juiz ele vai apenas fazer um juízo de admissibilidade do pedido. Ele vai ver se aquele pedido é razoável, se aquele pedido é plausível. Porque se for um absurdo completo, o juiz já indefere o pedido. Mas se aquele pedido for plausível, razoável, o que faz o juiz? Instaura o incidente de desconsideração. Não decide nada a respeito da decretação da desconsideração. Ele só instaura o incidente. Instaurado o incidente, o sócio vai ser citado, ele vai ter a oportunidade de oferecer defesa, produzir provas, e só depois é que o juiz vai decidir se decreta ou não a desconsideração. O que se está observando nesse procedimento? O contraditório. Então, esse é um exemplo, vejam, o artigo 133, 134, 135, quando fala do incidente de desconsideração, ele tem origem no artigo 7º, 9º e 10º do Código de Processo Civil. Outro exemplo dessa preocupação com contraditório nos embargos de declaração. Aquilo que era entendimento jurisprudencial, hoje está previsto no texto da lei. Quando os embargos de declaração puderem alterar o resultado da decisão, o embargado terá que ser ouvido para responder aos embargos. Garantia de contraditório. E um último exemplo, para a gente parar por aqui, mas o último exemplo, fruto dessa preocupação com o contraditório, é o artigo 331 do Código. O artigo 331, ele trata do indeferimento da petição inicial. E ele diz assim: quando a petição inicial for indeferida e o autor apelar, porque o indeferimento da inicial é uma sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito. Quando o autor apelar do indeferimento da inicial, se o juiz não se retratar, o réu terá que ser citado para poder apresentar contrarrazões à apelação. Na vigência do Código Antigo não era assim. A apelação já ia para o tribunal direto sem o réu ter a oportunidade de contrarrazoar o recurso. De novo, uma novidade fruto dessa preocupação com o contraditório. Então, fechando esse primeiro tópico que eu queria abordar, eu quero deixar isso muito claro, e eu sei que eu estou sendo insistente, mas você que quer estudar processo civil para valer, você que quer entender a lógica do processo civil, porque eu sempre falo para os meus alunos, e tem alguns aqui certamente, que não adianta a gente querer decorar processo civil, porque o processo civil é muito amplo. Processo civil tem que fazer sentido, tem que ter lógica. A gente tem que aprender a raciocinar em termos de processo civil. E para conseguir isso, a gente tem que partir das normas fundamentais, porque elas mostram o espírito do Código, o que o legislador tinha em mente, o que ele buscou, o que ele pretendeu. E repito mais uma vez, aquilo que a gente lê nas normas fundamentais não está perdido, esquecido, isolado no começo do Código, mas vai causando repercussões ao longo de toda a disciplina do processo civil. E aí, dentro desse tópico, eu quero fazer uma observação final. Eu sei que aqui a gente tem um evento aberto, então a gente tem profissionais, estudantes, concurseiros, mas falando um pouco para concurseiro ou para quem vai prestar OAB, pode ser que você vá fazer uma prova e não caia exatamente uma pergunta sobre norma fundamental.
sobre alguma norma fundamental, mas eu tenho certeza que se você dominar as normas fundamentais, isso vai te facilitar a encontrar a resposta adequada. Então, estude, conheça as normas fundamentais, tanto para advogar, como para prestar concurso, para prestar OAB. Isso é fundamental para a gente entender o espírito do código, tá bom? E agora, o segundo tópico que eu vou abordar é um pouco mais prático. Eu quero falar aqui um pouco a respeito das medidas executivas atípicas. A respeito das medidas executivas atípicas. O que é isso? Vejam, quando se fala em execução, a gente precisa lembrar que a gente vive aquilo que se costuma chamar de crise da execução. Você já deve ter ouvido falar, crise da execução. O que é a crise da execução? É a percepção de que a execução civil no Brasil não tem o índice de sucesso que se poderia esperar, que seria razoável. A execução civil no Brasil tem uma baixa efetividade. Como a gente costuma dizer de forma informal, e você certamente ouviu várias vezes, é muito comum aquela história de que a pessoa ganhou, mas não levou. Por quê? Porque ela teve o direito reconhecido, mas não conseguiu efetivá-lo. E quando você tem um direito reconhecido, mas não consegue efetivá-lo, você não tem pacificação social, você não tem a solução do seu problema. O que você tem, ao contrário, é frustração. E essa crise da execução, o baixo índice de efetividade da execução no Brasil, causa repercussões muito sérias que vão além do direito, além do processo civil e além do direito. Nós temos trabalhos escritos por economistas sérios, trabalhos, então, bem fundamentados, que mostram as repercussões negativas para a economia do país que decorrem da baixa efetividade da execução. Por exemplo, redução de crédito disponível no mercado, aumento dos juros praticados nos negócios financeiros, desincentivo à atividade produtiva. Então, claro, não é apenas a baixa efetividade da execução civil que causa tudo isso, mas contribui para isso. E por que eu estou fazendo essa rápida introdução? Porque justamente preocupado com a baixa efetividade da execução, o legislador tem buscado alguns caminhos para garantir a ela maior grau de efetividade. E um dos caminhos que ele trouxe, que talvez seja dos temas mais polêmicos do Código atual, é a possibilidade do juiz aplicar as tais das medidas executivas atípicas. O que é isso? Veja, eu estou me referindo aqui ao artigo 139.4 do CPC. Já ouviu falar muito do artigo 139.4, com toda certeza. É justamente o artigo que permite a adoção pelo juiz, aplicação das chamadas medidas executivas atípicas. Primeira coisa, o que é isso? Medida executiva atípica. É uma medida executiva, como o próprio nome diz, que não está tipificada, que não está prevista na lei, que não está expressamente autorizada, mas que o juiz cria diante das necessidades daquele caso concreto. E, de outro lado, nós temos as chamadas medidas executivas típicas. O que são as medidas executivas típicas? São aquelas medidas tipificadas, expressamente previstas na lei. Então, vejam, por força do artigo 139.4, hoje a gente trabalha na execução civil no Brasil, tanto com as medidas executivas típicas, como com as medidas executivas atípicas. E aqui eu quero fazer uma observação dentro do que o Darlan mencionou há pouco, que às vezes a gente trata como absoluta novidade algo que não é tanta novidade assim. Aqui é um exemplo. Às vezes a gente ouve alguém dizer que medida executiva atípica foi uma invenção do Código atual. Cuidado, não foi. O que o Código atual fez foi ampliar a possibilidade do juiz aplicar medidas executivas atípicas. Ampliar por quê? O Código atual passou a permitir que as medidas executivas atípicas elas fossem aplicadas nas execuções de obrigação de pagar quantia. Isso sim, isso é novidade, porque na vigência do Código Antigo, as medidas atípicas, elas podiam ser aplicadas na execução de obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa, mas não na execução de pagar. Agora pode, na execução por quantia certa, pode-se aplicar as medidas podem se aplicar as medidas executivas atípicas. Então, hoje, na execução, como eu vinha dizendo, a gente trabalha com essas duas medidas, com essas duas
espécies de medidas. As medidas executivas típicas, que são aquelas tipificadas, expressamente previstas na lei. E aí, por exemplo, pensa no cumprimento de sentença. No cumprimento de sentença, o executado é intimado para pagar no prazo de 15 dias. Se ele não pagar, o que acontece? Incide multa de 10%, medida executiva típica. Por quê? Tipificada, expressamente prevista. Ele fica sujeito aos atos de penhora, medida executiva típica. A sentença ela pode ser levada a protesto por expressa previsão legal, medida executiva típica. Mas, além dessas medidas tipificadas, o legislador, com base no artigo 139, inciso 4, ele pode criar medidas adequadas àquele caso concreto, avaliando as necessidades daquele caso concreto. E aí ele aplica uma medida que se mostre adequada a proporcionar o cumprimento da obrigação constante do título. Agora, um dos temas mais difíceis dentro do artigo 139.4 é entender quais medidas podem ser aplicadas ou quais medidas não podem, porque seriam, por exemplo, inconstitucionais. Aliás, esse artigo 139.4 ele é tão polêmico que até algum tempo atrás existia uma ação declaratória de inconstitucionalidade proposta pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, que pleiteava que determinadas medidas executivas atípicas que vinham sendo aplicadas com base no artigo 139.4, que elas fossem consideradas inconstitucionais. Isso estava em curso, ficou um tempo no Supremo, e foi julgado algum tempinho atrás, e foi julgada improcedente essa ação declaratória de inconstitucionalidade. Mas é importante que a gente entenda essa improcedência. Quando o STF julgou improcedente essa ação declaratória de inconstitucionalidade em face do artigo 139.4, não é que o STF entendeu que liberou geral, pode aplicar qualquer medida, não há limite. Não é isso. O que o STF diz é que o cabimento de cada medida, a constitucionalidade dela, deve ser avaliada diante de cada caso concreto. Não dá para declarar inconstitucional o artigo 139.4. É necessário que ele seja aplicado de acordo com a Constituição. Isso tem que ser analisado diante de cada caso concreto. Então, vejam, indo já para o final da nossa conversa, um dos aspectos mais difíceis do tema é entender quais medidas podem ou não ser aplicadas. Tem um acórdão da ministra Nancy Andrighi, eu até trouxe o número aqui, se depois você quiser dar uma olhada com calma, eu vou falar devagarinho o número, porque com esse número você vai no site do STJ e você lê esse acórdão que é muito bem escrito pela ministra Nancy Andrighi. Trata-se do recurso especial, vou falar devagar, recurso especial 1.788.950 do Mato Grosso. 1.788.950 do Mato Grosso. Nesse acórdão, a ministra Nancy Andrighi, ela estabelece alguns parâmetros para aplicação das medidas executivas atípicas. Ela diz assim: para se aplicar uma medida executiva atípica, é necessário que exista indício de que o devedor possua patrimônio. Por quê? Ora, se é uma medida coercitiva, se é uma medida para forçar o devedor a cumprir a obrigação, se ele não cumpre a obrigação porque não tem condições de cumpri-la, não adianta você aplicar uma medida de coerção, porque ele não vai conseguir cumprir. Isso acabaria virando uma punição, o que não é a ideia do artigo 139.4. É por isso que se entende majoritariamente que quem requer a aplicação de uma medida executiva atípica, uma medida dura, deve trazer indícios de que o executado não cumpre a obrigação porque não quer, porque se quisesse, ele poderia. Outra ideia da ministra Nancy Andrighi manifestada nesse acordo: as medidas atípicas devem ser aplicadas de modo subsidiário, ou seja, se as medidas típicas se mostrarem suficientes, não há por que ficar se discutindo medidas atípicas. Por exemplo, se o executado tem bens passíveis de penhora, vamos penhorar. Não tem por que discutir se vai reter carteira de motorista, se vai bloquear passaporte. É só penhorar e, se for o caso, alienar o bem, para que, com o produto do bem, o exequente seja pago. O que mais? A medida que fixa
a decisão que fixa a medida atípica deve ser fundamentada. Há uma grande preocupação no nosso sistema, inclusive na Constituição, com a fundamentação das decisões judiciais. É necessário que essa medida atípica que se quer aplicar seja submetida ao contraditório, também já vimos a preocupação com o contraditório, e também deve-se observar o postulado da proporcionalidade. Eu estou falando rápido, claro, porque a gente não tem muito tempo, mas para que você depois veja com calma esse acórdão, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante no seu estudo. E além desses parâmetros, desses requisitos estabelecidos pela ministra Nancy Andrighi, eu acho que a gente pode incluir mais alguns. Por exemplo, não se pode aplicar uma medida executiva atípica que viole a dignidade da pessoa humana. Não se pode aplicar uma medida executiva atípica que impeça o executado de exercer a sua profissão. Por exemplo, eu não posso reter a carteira de motorista, se é que isso é possível, eu não posso reter a carteira de motorista de alguém que trabalha como motorista de Uber, de táxi, de aplicativo, de ônibus, de caminhão. Por quê? Porque eu impeço o exercício profissional. Eu não posso reter o passaporte de alguém que trabalha como guia de turismo, que normalmente viaja com grupos para o exterior, porque isso impede o exercício da profissão, que é uma garantia constitucional, o direito à profissão, inclusive prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos também. Então, vejam, é importante a gente, recomendo esse acórdão para você, a gente entender até onde as medidas podem ser aplicadas, quais medidas podem ser aplicadas. E não dá para a gente ficar falando aqui de diversas medidas, mas já que eu falei do passaporte, eu vou falar especificamente dela. Às vezes você se depara no seu processo ou em algum outro que você está lendo que ocorreu a retenção do passaporte do devedor que não quis cumprir a sua obrigação, a título de medida executiva atípica. Ao meu ver, essa medida não é constitucional. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela garante a todos o direito de ir e vir. E ao garantir o direito de ir e vir, está lá escrito na Constituição, está incluído o direito de entrar e sair do país. Ora, para entrar e sair do país, tirando os nossos vizinhos da América do Sul, você precisa do passaporte. Então, ao tirar o passaporte, me parece que você está violando essa garantia constitucional. E essa tem sido a tendência da jurisprudência, aceitar, ou melhor, entender que a retenção de passaporte seria inconstitucional. Claro que dentro desse tema tem opinião, decisão, para tudo quanto é lado. Mas a tendência é entender como inconstitucional a retenção de passaporte como medida executiva atípica. Veja, a gente podia ficar falando aqui de muitas medidas que têm sido aplicadas, a posição da jurisprudência, mas eu já falei mais do que deveria, porque eu também, como vocês, quero ouvir o professor Darlan, quero ouvir a professora Carol. Então eu vou encerrar aqui a minha conversa, essa minha fala, que foi mais extensa do que deveria. Eu deixo também, eu fico à disposição de vocês pelo Instagram, se quiserem mandar questão, ou a gente se encontra a qualquer hora no meu curso, vai ser um prazer para a gente continuar essa discussão. Eu quero mais uma vez, e insisto muito nisso, agradecer demais ao professor Darlan, ao meu curso, por essa oportunidade, e passo a palavra, então, devolvo a palavra ao professor Darlan para que ele possa continuar a sua exposição, e eu vou estar aqui assistindo, que eu quero ouvi-lo também. Muito obrigado, Darlan. Simardi, muito obrigado. Suas palavras, as suas ponderações muito técnicas e práticas e acessíveis, porque com certeza tem muito jovem advogado aqui. Eu postei em todos os nossos grupos da Jovem Advocacia, né, esse link. Então, tem muitos jovens advogados e o processo, no final das contas, ele tem que servir para isso, né? A técnica do processo tem que servir para isso, para a gente usar no dia a dia, atingir os objetivos na defesa do nosso cliente. E antes de começar a falar, eu queria mostrar esse livro, né? Porque o CIMAD, ele é, né, uma das maiores autoridades nesse assunto. Então, quem quiser se aprofundar mais, quiser saber mais, esse livro é incrível, é da editora EDC, né? Então, todos estão aí. Eu vou deixar depois até o link para vocês poderem consultar. Muito obrigado, Darlan. Agradeço muito. Imagina, amigo. E tomando aqui, pegando o gancho do que o professor Simardi falou,
Um dia eu ouvi de um juiz, um grande processualista, o professor Alexandre Câmara, e ele disse o seguinte: o código precisou fazer um capítulo inicial para falar de coisas que são óbvias. Imagina o artigo 1º falar que precisa respeitar a Constituição, parece até um pouco de prepotência, um pouco de ousadia do CPC. Eu, norma inferior, vou respeitar a norma superior, mas na verdade não é sob essa perspectiva, é sob a perspectiva de um puxão de orelha, né? E o professor Câmara Simardi, ele disse assim: nós juízes deveríamos ter vergonha de precisar ler um artigo 489, parágrafo 1º, que diz como deve fundamentar. Então, na linha do que o professor Smart falou, desse capítulo importantíssimo das normas fundamentais, do alerta para o contraditório, um contraditório qualificado, então, que não pode ter decisão surpresa. Isso vinha se discutindo e agora vem o código, né, e positiva isso. Mas, se a gente parar para pensar, isso ainda é, né, um desafio para levarmos ao judiciário. É um grande desafio nas nossas defesas alertarmos o magistrado de que ele, em grau nenhum, pode decidir com base em argumento fático ou discussão jurídica, fundamento que não foi levado aos autos. Claro, ele pode até aplicar um artigo diferente. A petição inicial foi fundada no artigo X do Código Civil e na sentença ele julgou com base no artigo Y do Código Civil. Tudo bem, não é disso que nós estamos falando, mas ninguém pode ser surpreendido por um julgamento do qual não pôde participar, não pôde influenciar naquela questão, né? Então, quando a gente fala, o professor Simardi trouxe um exemplo incrível, né? Lá do julgamento liminar, né? Das sentenças liminares de improcedência. Tem que se ouvir o autor. Ah, mas tem uma prescrição. Tem que se ouvir o autor. Quem sabe o autor não traz ali né, num balanço, uma bandeira, dizendo não, era uma criança, estava, né, não tinha prescrição naquele caso. Então, acho que nós temos que. Essas são ferramentas incríveis. E esses artigos, do 1º ao 11, eles parecem artigos muito teóricos, né, programáticos, filosóficos, e às vezes a gente deixa eles de lado ali. Então, de fato, é um puxão de orelha para dizer tudo isso já estava na Constituição de 88, vamos voltar e vamos reler isso no detalhe, né? E, nesse sentido, o Código trouxe institutos que eu reputo que esse código foi chamado durante muito tempo, os primeiros anos, né, toda a magistratura, até um pouco negativo, dizia: ó, esse é o código da advocacia. Esse é o código da advocacia. Importantes juristas, juízes, né, como Luiz Fux estava ali na frente do código, mas eram muitos advogados e exímios processualistas que estavam fazendo esse código. Então, é um código que ele trouxe muitas correções de problemas do código anterior, especialmente naquilo que a gente chamava de jurisprudência defensiva, né? Imagina que se você recolhesse uma guia com um código errado no preparo, você tinha um recurso não conhecido e deserto por isso. Mas desde 88, a gente já poderia dizer que não faz sentido, não é razoável, está fora do devido processo legal isso. Uma pessoa vai perder todo o seu bem, né, por conta de uma mera norma, um mero requisito formal, uma mera solenidade absolutamente secundária, terciária, que o mérito é o que interessa. Então, o código vem e traz uma série de correções dessa jurisprudência defensiva. Então, nesse exemplo, né, o dever do relator, toda vez que o relator encontrar um vício que puder ser sanado, ele tem que dar a oportunidade para corrigir o vício, né? Parece óbvio isso, mas o código
trouxe esses mecanismos. Então, eu reforço que são instrumentos que na advocacia, no dia a dia, a gente tem que insistir, né? A gente tem que insistir. Teve uma grande discussão e que eu não me conformei dela chegar onde chegou, que foi a questão do feriado nos recursos, né? O Simard está aqui comigo, então teve um carnaval, o STJ não abriu ou melhor, o STJ abriu numa segunda-feira de carnaval, né, Simad? Abriu, e o STJ disse: olha, quem fez o recurso e não comprovou que era feriado local, porque eu funcionei na segunda do carnaval, perdeu o prazo. Meu Deus! Viola o próprio artigo 932, que diz que ele tem que dar prazo para corrigir. Ah, mas uma intempestividade dá para corrigir? Não dá para corrigir, mas dá para alertar que estava correto, né? Era uma mera regra formal, dá para alertar, não, o prazo estava correto, porque tinha um feriado no meio, um feriado local, e está aqui o comprovante de feriado local. Veio o STJ, julgou a questão e disse: tá bom, até aqui a gente vai permitir que se corrija, daqui para frente não vamos permitir mais e tem que comprovar. Até precisar vir uma lei e corrigir isso, né? Então, são 10 anos, mas a briga ainda continua com as mesmas, né? Eu vou dizer, eu vou usar uma expressão não muito técnica, mas as mesmas mesquinharias processuais, como se o processo se resolvesse com isso, né? Com essas mesquinharias. E o Código de Processo Civil, ele abre um portal para institutos incríveis, como a tutela antecedente, é um tema que eu amo de paixão, né? Inspirado num sistema estrangeiro, no sistema francês, e tem uma outra visão do processo, que olha o processo sob o prisma da defesa do réu, se é razoável aquilo que o réu está alegando, né? O réu, aquela defesa é séria, aquela defesa é minimamente sustentável, não é. Se não é, por que eu vou protelar um processo para isso? Então, vem o CPC e traz alguns institutos, né, estrangeiros, como reforça a tutela da evidência, que já tinha, mas reforça a tutela da evidência, traz a tutela antecedente como uma forma de você entrar com uma ação só para obter uma tutela provisória. E aí a pergunta que eu faço, na prática, o quanto usamos a tutela da evidência? Eu fui dar uma palestra para a Jovem Advocacia e eu pedi para levantar a mão. Tinha umas 150 pessoas. Ninguém tinha pedido tutela de evidência. Eu falei: mas você sabe que você pode pedir uma tutela de evidência na réplica? Você sabe que você pode pedir uma tutela de evidência nas alegações finais, né, para tirar até um efeito suspensivo de uma apelação, que é outra aberração que ficou, né? Mas você sabe que você pode fazer isso? Pouca gente sabia. Eu achei curioso. É um instituto incrível, de alta eficiência, e poucas pessoas utilizam. Ah, Darlan, mas eu vou pedir, o juiz vai negar. Vai. É triste eu ter que falar isso. Ele vai negar, porque ele também não sabe que isso existe e que isso pode. Mas compete a gente, né? Quem sabe daqui 20 anos, eu e Simardi não precisamos voltar aqui e estar falando dessas coisas. Esses dias eu estava dando uma aula, Simardi, para a turma da OAB, e eu fui marcar no código uma súmula do STJ, e a súmula diz assim: pode cumular dano moral com dano material. É aquela coisa que dá vontade de escrever em cima: vá. Mas um dia isso já foi tão controvertido, um dia isso já foi uma briga tão grande entre todos nós, que precisou vir uma súmula para dizer: pode. Então, será que a gente insistindo no uso desses instrumentos de alta eficácia, uma hora, daqui 20 anos, a gente vai olhar para isso e vai falar: nossa, é óbvio que o juiz pode dar uma medida atípica. É óbvio, eu preciso dizer para o juiz, né? Curioso isso.
eu advoguei muito, Simardi. A Carol acabou de chegar aí também. Seja bem-vinda, Carol. Olá, boa noite, tudo bem? Olá, Boa noite, Carol, boa noite. Darlan. Boa noite, professor Simardi, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Boa Tudo noite. bem. Ah, Paulo, se quiser deixar os três professores, eu advoguei muito na área da saúde e eu consegui uma tutela antecipada contra a União. Isso muito antes do Código, em 2004, 2005, para um medicamento de alto custo. Veio a União nos autos, não vou falar o nome, não vou falar que era o ministro da Saúde, José Serra, por uma questão ética. Veio o ministro nos autos, na Justiça Federal, e disse: Eu não posso comprar um medicamento de alto custo, porque eu tenho que fazer um procedimento licitatório. O juiz pôs multa diária, não cumpriu. O juiz fez de um tudo e o Ministério da Saúde não cumpriu. Até que o juiz disse o seguinte: oficial de justiça federal, vá à Caixa Econômica Federal, saque o dinheiro da conta da União e compre o medicamento na importadora tal, onde tem o medicamento no Brasil. Executou. O medicamento foi entregue. Né? Então, quando a gente diz que precisa vir o código, dizer que o juiz tem poder para mandar executar, é algo que nos preocupa. Né? E é complexo, porque vai dos extremos, né, Simate? Tem juiz que concede desde o bloqueio do passaporte, do carro, da CNH, e tem juiz que diz que não cabe. Então, eu acho que o código, ele é novo, ele parece velho, mas ele é novo, porque tem questões que não foram. E eu tenho, assim, muita pena de institutos como tutela antecedente, tutela da evidência, que não pegaram ainda e que podem ser incríveis. Um instituto que, para mim, não pegou e por uma falha, talvez, logística, que não adianta a lei fazer uma coisa, inventar um instituto, se o aparelho judiciário não consegue dar conta daquilo. Né? É a história da audiência do 334. Isso não pegou. Aqui no estado de São Paulo, eu ouvi, aqui no Fórum Central, eu ouvi de um juiz: porque nós vamos ordinarizar tudo. Ainda uso um termo velho para né, para poder estragar tudo. Nós vamos ordinarizar tudo. E, no fundo, esses dias eu estou com um processo que eu preciso citar uma grande rede social e não consigo citar a rede social. Né? Eu estou há dias para citar meses para citar uma rede social. E, no fundo, não encaixa, porque se eu tenho dificuldade para citar e eu tenho uma audiência de conciliação designada, talvez essa audiência vai ter que ser remarcada muitas vezes. Porque a gente tem um problema antecedente, que é a citação do réu. Não se evoluiu nisso. Né? Então, veio lá o 319 e fala que a gente tem que colocar o endereço eletrônico das partes na petição inicial. Para quê? Para quê? Um dia eu queria convidar vocês para a gente fazer uma discussão, um bate-papo sobre a citação via WhatsApp, né? Que hoje virou uma, eu não queria usar essa expressão porque nós estamos num ambiente acadêmico, virou uma zona no Brasil. Alguns juízes deferem, outros não deferem, o Supremo defere até pelo direct de uma rede social. Às vezes o réu, esse é um outro caso que eu tenho uma ré que o WhatsApp dela está publicado no Instagram. É o que ela usa. Pessoalmente, ela tá, não consigo citar. Está em outra comarca, outro estado, um inferno para citar. Né? E não consigo citar por meio eletrônico. Então, acho que o código tem um rabicho ainda para resolver o problema dos atos eletrônicos. Eu estou vendo o pessoal do Paraná muito bravo com a história agora dos 10 dias, né? Que o CNJ tirou a história dos 10 dias.
Então, né, que publica e começa a contar, lá pelo EPROC eles contavam assim o prazo. Então, olha que interessante, cada lugar do Brasil ainda tem esse rabicho. Então, acho que o código falhou ainda nisso. Ainda temos um buraco para dar efetividade na comunicação dos atos e nesses institutos, né? Eu anotei muitos temas, mas Carol chegou e eu quero também dar a palavra a ela e ouvir os pontos que ela tem para contribuir conosco. Carol, bem-vinda. Obrigada. Primeiro aí agradeço o convite de participar, enfim, desse bate-papo, desse congresso envolvendo aí o tema nosso, que é esses 10 anos, né, de vigência aí do nosso Código de Processo Civil, e essa análise, né, no dia a dia, realmente, os avanços e os retrocessos que nós tivemos da legislação. Alguns pontos, né, eu aí agora até a Darlan entra e faça intervenções, se necessário, não sei se já foram aí abordados, mas eu acho assim, né, a ideia do código ela é bem bacana quando ela traz a questão dos precedentes judiciais, né? Então a gente tem ali a criação de um capítulo mesmo que vem nos dizer sobre esses precedentes judiciais, a obrigatoriedade dos magistrados e também, né, os desembargadores, de ministros, de observar a jurisprudência para que a gente tenha uma jurisprudência íntegra e realmente coesa. Só que assim, e existindo mesmo os precedentes, né, ali aqueles já vinculantes, embora seja um avanço, na prática ainda eu acho que também não evoluiu, né? Então eu tenho uma série de casos que eu tenho, inclusive, assim, acórdãos de determinada relator que decidiu um caso análogo e o meu ele é julgado de forma diferente. Não o meu, enfim, qualquer um outro. E aí, em eventuais embargos de declaração, né, fala, olha, Vossa Excelência já julgou nesse aspecto, temos que utilizar o 926 do CPC, que manter essa jurisprudência íntegra e coesa, e não se dá efetividade a isso ainda. Então, embora, né, a gente tenha aí a ideia do legislador, a gente ter essa uniformização de jurisprudência, no dia a dia não é o que a gente acaba, né, nos deparando. Obviamente, não são todos, mas acontecem em alguns casos ainda que a nossa legislação mesmo não tem toda essa aí, enfim, o dia a dia, essa evolução para aplicação. Um outro aspecto também que eu gostei muito, né, é que foi a possibilidade do negócio jurídico processual. Nos casos que eu consegui aplicar, funcionaram muito bem. Só que esse daí eu acho que também é um aspecto, né, ali de nós mesmo no dia a dia, de uma cultura de se utilizar o negócio jurídico processual, que infelizmente a gente tem uma série ainda aí de advogados que acabam brigando com os outros advogados. O problema é entre as partes e entra-se ali num conflito entre advogados. E quando a gente vai. Carol, desculpe interromper. Eu acho que o Simard também, nós fomos formados numa escola de processualista italiana que mais vale a briga pela briga. É o ringue, mais nos interessa o ringue. Ah, conciliar. Que conciliar o quê? Imagina, estabelecer a regra em conjunto, né? Não. Então, e eu acho que toda essa leva de processualistas, de juristas e de magistrados extremamente formalistas pela regra, né? A solenidade por si só, então acho que vai demorar um pouco. Não, exato. Esse eu tive assim dois casos, e olha que eu tento muito, viu, fazer negócio jurídico processual, mas em dois casos eu consegui, né? E eu acho que é mesmo uma questão ali cultural. Vou até, enfim, era um caso que eu estava com uma ação de obrigação de fazer, com uma multa altíssima de R$ 10.000 por dia de descumprimento, e mostrava ali, né, para a parte contrária, olha. O meu cliente ele quer cumprir, mas nesse prazo é impossível. A juíza não entendia que também o prazo era impossível. E aí, nesse negócio jurídico processual, vamos fazer aqui, vamos suspender essa multa, até de fato a gente ter uma perícia. Meu, deu certo, né? Então, assim, se evitou uma série de recursos, né? Foi algo ali positivo.
mas se tem uma dificuldade muito grande nisso ainda. E eu acho que entra nesse aspecto cultural mesmo, né? Da briga ali, técnica, e eu vejo que a ideia do código não foi essa, né? Das normas fundamentais do nosso Código de Processo Civil é ter a cooperação entre todos os sujeitos processuais. E quando a gente fala em uma cooperação entre todos os sujeitos processuais, eu estou falando ali em partes, eu estou falando em procuradores, eu estou falando também nos juízes, nos auxiliares de justiça e tudo mais. Então, a ideia é que se tenha essa cooperação, a gente tem ainda essa barreira, este obstáculo, às vezes até entre ali advogados, mas também, sim, entre judiciário, né? Ali com os julgadores, com os juízes. E um outro aspecto também que eu acho que a ideia do código ela é legal, mas que não funciona, é a questão do saneamento compartilhado. Então, hoje, a decisão de saneamento, né, o 357, os parágrafos ali do 357, ele vem me trazer de forma muito clara, de forma expressa, que eu tenho que dar a oportunidade para a parte também contribuir com essa decisão de saneamento. Não é mais uma Vocês já decisão. viram na prática, Carol e Simard, uma audiência de de saneamento compartilhado? Não, mas eu já encontrei em livro. Salvo engano, foi o Gajardoni que fez. E eu No até Ah, código mas citei. antigo, claro. Oi, Eu no Simard. código antigo, a audiência do 331 deveria servir para isso, mas ela É, era encerrada quando as partes diziam que não tinha acordo, né? A é. audiência servia não para tentar acordo, para perguntar se tinha acordo. E, na verdade, para perguntar não precisava, né? Era só se tivesse acordo, você já tinha feito uma petição em conjunto e pedido homologação, né? Desculpa, É, Carol, te interromper. Não, não, imagina. não, não. Mas é Mas, claro que só podia ser o Gajardoni a fazer uma audiência dessa mesmo, um grande processualista, né? Mas sim. eu já cheguei a pedir uma audiência de saneamento compartilhado e imagina, a resposta foi, né, na lata que Não, isso mas eu seria vou dizer, desnecessário. realmente não existe a possibilidade, e eu acho que também aqui uma dificuldade muito grande ainda do judiciário de até entender a possibilidade de nós fazermos aquela manifestação no prazo de 5 dias requerendo ajustes e esclarecimentos. Se você faz, fala, não, olha, sou eu aqui, a prova é destinada, que eu também acho completamente equivocado, destinada para mim, juiz, não, não é a prova, é para o processo, né? Então, eu não entendo como pertinente. Então, não vou deferir, não vou, esses ajustes, esses esclarecimentos. Só que isso é um retrocesso, né? Porque vai me dar a possibilidade de, eventualmente, ter ali uma decisão desfavorável, trabalhar isso, né, lá no meu recurso de apelação, né? Óbvio, eu não posso recorrer no momento, se eu posso levar isso. Então, vamos dizer, né, cria-se ali um retrabalho, algo que poderia ter uma efetividade melhor. A ideia do legislador eu vejo como uma ideia legal, bacana, que está ligada com essa cooperação processual, mas que não se tem a efetividade. Ainda eu acho que a gente precisa ter, né, o próprio judiciário aí cooperando, né, com as partes, com os procuradores, para que a gente possa atingir a finalidade, né, essas normas fundamentais do CPC de cooperação processual. Acredito aí, quando eu cheguei, o Darlan estava falando sobre a questão de tutela, eu acho que a questão da tutela é requerida em caráter antecedente, acho que vocês já até aí trabalharam, também é uma grande inovação, e enfim, mas a gente tem muita dificuldade, tem muita ainda, cada um de um jeito, não se entende perfeitamente ali a questão do instituto, o Darlan com certeza, com muita propriedade pode falar disso, que inclusive a tese de doutorado dele, né? Então, a gente tem hoje um aspecto também complicadíssimo com relação a essa tutela. Eu vejo muitas das vezes até, né? Tem-se o ingresso ali, o início, o ajuizamento do pedido de tutela antecipada antecedente, e a própria legislação fala que eu não posso ter o indeferimento, né? Quando o juiz entende que não estão ali previstos, não estão cumpridos os requisitos, ele tem que determinar uma emenda. E a emenda num prazo de 5 dias. A legislação fala isso. Mas não. Você, numa estratégia ali, numa técnica, eventualmente você faz um pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, me aparece lá uma decisão indefiro. Não, mas você não pode indeferir. Se não estão presentes os requisitos, a legislação determina que seja
emendada esta petição inicial num prazo de 5 dias, né? Então, também aí eu vejo como uma ideia interessante, né, do código, em razão desta urgência contemporânea de conceder essa tutela jurisdicional, mas que na prática aí a gente vê também, eu não sei se, eu vou dizer que eu tenho até uma dúvida se é falta de interpretação mesmo, ou uma má vontade ali nos julgamentos que acabam tendo um indeferimento de forma indevida. Acho que rapidamente são E esses a gente, pontos. e Carol, a gente, desculpa interromper, mas a gente tem a mania de interpretar institutos novos na forma dos institutos antigos. Então, é querer encaixar essas coisas novas, é querer encaixar o negócio jurídico processual, é querer encaixar um sistema de precedentes que não tem nada a ver com o que a gente vivia até então, né? Querer pegar a tutela antecedente e encaixar nos nomes dos institutos antigos. Então, às vezes você faz uma petição dessa, manda para o juiz, ele ainda continua usando os termos velhos. Sim. Não é, mudou, é outro instituto, é outra coisa, tem que ser analisado à luz do que foi criado. E eu me choquei muito, Simardi. Eu contei isso para a Carol quando eu fui ver o processo francês que deu origem à tutela antecedente e que foi trazido pela professora Ada, né? A ideia da professora Ada, que ficou apaixonada pelo Instituto Francês e trouxe para o Brasil. E eu sempre tive um olhar para o sistema francês como muito formal, porque eles são solenes por natureza, eles são formais, né, por natureza. E aí, quando eu cheguei lá, eu me deparei com um procedimento absolutamente informal. Um procedimento de urgência para a tutela provisória que se faz um mero formulário muito curto. O presidente do tribunal, na primeira instância, chama as partes, ouve, é verbal, é oral, né? Imagina, conceber isso no Brasil? Oral, e ele ouve o réu. Litígios, por exemplo, como posse, como propriedade, locação, né? Essas coisas todas se resolvem tudo no plano da tutela provisória e todo mundo se satisfaz. Sai dali feliz, não tem coisa julgada. E tá tudo bem, ninguém quer coisa julgada. As pessoas querem resolver os problemas no plano dos fatos, né? E aí, o presidente do tribunal dá o julgamento, acabou o processo. Vão embora. Isso em um mês, 15 dias. Vão embora, acabou o processo. Se vocês querem continuar litigando, que movam uma nova ação. Tudo oral, né? E aí, porque a defesa... Ah, réu, você tem defesa? Não. Aquela enrolação, nem tem, né? Porque o advogado francês ele tem uma outra postura. Ele não apresenta uma defesa não séria. Então, uma outra concepção de andamento de processo. Aí a gente pega esse instituto, traz para o Brasil e quer colocar num juiz obcecado pela coisa julgada. Tem que dar coisa julgada material, não sei o que e tal. E aí é interpretar as coisas novas nas velhas. E por isso elas ficaram aí emperradas. Então, acho que é o nosso trabalho, e eu fico muito feliz de termos aqui essa discussão, né, com dois grandes processualistas, Carol, Simardi, que a gente possa, inclusive, levar para os nossos alunos, para esses jovens advogados, essa concepção de não vamos desistir dos institutos que aparentemente não deram certo, né? Vamos insistir nesses institutos, que são muitos esparramados pelo código, a gente vai falar durante todo esse ano da nossa pós, mas eu acho que a gente tem que insistir nesse mate, porque tem que buscar a efetividade do processo. Simate, queria voltar a palavra para você. Não, eu queria dizer, eu também costumo falar isso muito com os alunos, a gente precisa conhecer bem as ferramentas que o código nos dá, né? Às vezes você sabendo usar bem essas ferramentas, a gente sai lá na frente. A Carol falou bem do negócio jurídico processual. Pois Hoje a é. gente pode dizer que quem pensa no processo antes mesmo da existência dele pode sair muito na frente. Imagina, você assina um contrato 3 anos atrás. Você consegue colocar uma cláusula no contrato estabelecendo um negócio jurídico processual
3 anos depois dá um conflito, isso é judicializado, e o seu cliente vai ter uma grande vantagem, porque lá atrás você pensou num eventual processo futuro que te deu a ideia de, por exemplo, tirar efeito suspensivo da apelação, ou estabelecer a distribuição do ônus da prova de alguma forma diferente, e você sai na frente, o seu cliente sai na frente, porque você pensou no processo antes mesmo da existência dele, né? A gente precisa, que você bem disse, Darlan, a gente precisa conhecer as ferramentas que o código nos dá e saber usá-las, né? Porque a gente sai na frente. E aí a gente está ouvindo, sem dúvida, muitos jovens vão nos ouvir, o jovem sai na frente disso, porque o advogado mais antigo, ele tem o vício, né, de advogar com a cabeça antiga, mas o jovem já pode começar a advogar se utilizando desses institutos novos e muito melhor do que a gente, né? Carol, eu vou voltar para Carol para as considerações finais, depois volto Não, para Mate. eu não tenho dúvidas que é exatamente isso que o professor o Simardi disse, né? Quando você conhece as ferramentas, muitas coisas a gente sai na frente, né? Então, um outro exemplo, que até o Darlan chegou aqui a mencionar, a questão da tutela de evidência. Cara, ela é completamente esquecida, assim, muito esquecida. Então, eventualmente, em uma réplica, você tem uma tutela de evidência, ela é concedida na sentença, ou não vai ter efeito suspensivo. Você já pode, então, dar início ali ao cumprimento e acontece isso, né? Às vezes a gente tem até o próprio juiz, ele não conhece. Então, algumas situações a gente tem que ir lá despachar, falar, olha, excelência, tem aqui esse aspecto, eu coloquei na peça, eu não tenho urgência, tá? Mas, ó, veja, ela é de evidência, ela pode ser concedida, sendo estes casos aqui, e se a gente consegue a concessão de uma tutela de evidência, não tem perigo de dano, mas ela pode ser concedida, ela é tutela provisória. Se ela é concedida em uma sentença, em um recurso não vai ter o efeito suspensivo. Então, quando a gente conhece as ferramentas que nós podemos utilizar no Código de Processo Civil, realmente aqui, né, é aquilo, a gente ganha um processo no aspecto processual. Não é todo mundo que conhece ainda essas ferramentas. Nós, como professores, tentamos, né, na formação dos nossos alunos trabalhar. Eu acredito muito que em algum momento todos saberão as ferramentas que o Código de Processo Civil tem, todos saberão utilizá-las com a ideia que o legislador trouxe, e aí, advogados, juízes, e aí a gente vai conseguir, de fato, chegar à celeridade, né, que é algo que, assim, a gente não tem hoje no nosso judiciário. Eu acho que utilizando adequadamente o processo civil, com as ferramentas que se tem, a gente conseguiria vencer aí muita coisa da morosidade do judiciário. Então, acho que esse é um aspecto que fica aqui para reflexão, né? A importância de saber quais são os instrumentos que nós temos no nosso Código de Processo Civil, como utilizá-los, nós como advogados, os julgadores. Eu acho que essa é uma forma que a gente tem para contribuir aí e, enfim, vencer toda essa morosidade. Enfim, hoje, né, as partes sempre têm uma ideia do judiciário, mas isso vai demorar muitos anos, porque tudo demora muito. Muita coisa demora muito por falta de utilização indevida do processo, né? Então, eu acho que fica essa reflexão. O código está aí, né? Nós temos que saber quais são as ferramentas e utilizá-las da melhor forma aí no nosso dia a dia. Obrigado, Carol. Simarte, para suas últimas considerações. É, a última observação que eu queria fazer, eu acho dentro daquela ideia que você falou, que a gente precisa pensar no código novo com a cabeça de código novo, senão não funciona. E aí eu acho que é interessante, falando aqui com os nossos colegas, alunos, que a gente perceba que o atual Código de Processo Civil, comparado com o Código Antigo, colocou as partes numa posição de maior protagonismo dentro do processo. As partes têm mais poderes, elas podem negociar as regras do jogo, elas podem solucionar os conflitos através do incentivo que se dá à autocomposição. Quando se protege com força o contraditório, quer se garantir as partes que possam influenciar as decisões que serão proferidas. Então, as partes, sem dúvida, são colocadas nessa posição de maior protagonismo, e quem vai exercer esse maior protagonismo não é a parte, é o advogado dela.
Então, a gente precisa estar alerta para isso, estar atento para isso, que hoje, como advogado, a gente tem uma participação maior. Por quê? Porque o código nos dá esses poderes ampliados, ao colocar o nosso cliente à parte nessa posição de maior protagonismo em relação ao que ela tinha. Então, vamos exercer esse maior protagonismo. Era essa observação final que eu queria fazer e agradecer demais essa oportunidade, a Carol, ao Darlan. É sempre um prazer estar com vocês. Um papo muito gostoso. Vocês sempre muito didáticos, muito, né, generosos com toda a explicação. Eu torço muito para que nós, professores de processo, consigamos levar para essa jovem advocacia esse alerta de ferramentas que são incríveis, né? E uma nova concepção de processo. De fato, o código precisa entrar na cabeça de todo mundo, dos juízes. Vai demorar, todos nós nos formamos, né, naquele código briguento, naquele código do ringue, né, e agora a gente vem num código de cooperação, de contraditório, de diálogo. Vai demorar um pouco, mas eu tenho esperança que isso vai contribuir muito para que a gente tenha tutelas jurisdicionais mais efetivas e o problema das partes seja de fato resolvido. E nós, advogados, né, tenhamos a nossa profissão valorizada, porque a gente sabe o quanto a gente sofre, né, por colegas que não sabem utilizar as ferramentas e juízes que também desconhecem os institutos. Então, tenho esperança que esse código ainda vai ter muito, né, vai dar muitos frutos ainda para a eficiência do processo. Professores, muito obrigado. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. E aos nossos alunos, a gente tem uma semana inteira de palestras, né, de vários temas. E se quiser, acompanhe pelo nosso site. É sempre um prazer tê-los aqui. Um beijo e abraço a todos. Qualquer coisa, só nos chamar. Muito Tchau. obrigado. Abraço a todos. Tchau, tchau.